Nessa aula, especificamente, a gente vamos dividir a aula em 3 tópicos principais. A gente vai falar sobre a caracterização físico-química dos óleos essenciais, o que tem de importante com as características físico-químicas que a gente deve prestar atenção. Falar sobre a caracterização química especificamente, falando sobre as 2 grandes classes de compostos que compõem os óleos essenciais, que são os terpenoides e os fenilpropanoides. E depois a gente fala sobre as várias funções químicas que estão presentes nas substâncias que compõem os óleos essenciais. Aí a gente vai falar sobre nível de toxicidade, vamos falar de ocorrência, onde a gente encontra tais e tais funções, tá? Por exemplo, onde a gente vai encontrar propeno, álcool, acetaldeídos, etc. Então, começando, a gente faz um apanhado sobre as características físico-químicas dos óleos essenciais. Mas antes de entrar especificamente nessas características, é importante a gente entender a grande variabilidade dos óleos essenciais. A gente já tocou nesse aspecto. Um óleo essencial, ele não é apenas um composto, não tem apenas um composto ali presente. O óleo essencial gira em torno de 20 a 200 substâncias que compõem esse óleo. E acredita-se que na grande diversidade de óleos disponíveis, a gente já catalogou mais de 3.000 substâncias. Então, a gente tem óleos essenciais que tem 20, óleos essenciais que tem 150 substâncias, até 200 substâncias. Pode passar? Pode. Mas a média é entre 20 e 200. E a gente tem um registro de mais de 3.000 substâncias disponíveis nos óleos essenciais já estudados. E por conta da grande variabilidade de concentração dessas substâncias nos óleos, a gente pode classificá-las como majoritária, secundárias e minoritárias. Secundárias são aquelas substâncias que estão na faixa de concentração de 20 a 80% de concentração. Já os secundários está entre 1 e 20, e os minoritários sempre abaixo de 1% de concentração. E pensando em características dos óleos, e não das substâncias nesse momento ainda, a gente tem como característica que os óleos são pouco solúveis em água, no entanto, formam hidrolatos, que a gente vai falar quando estiver falando sobre as metodologias de extração. Ele é mais solúvel em solvente orgânico, geralmente tem um sabor ácido, picante, na maioria das vezes, tá? São, em sua grande maioria, incolores, podendo ter óleos amarelos e alguns, com exceção dos azulenos, tá? Então a gente tem óleos que tem em sua composição azulenos. Em camomila alemã é bem comum ocorrer esses compostos. Eles são estáveis ao ar, em contato com ar, com luz, calor, umidade. Também são fáceis de ser contaminados por recipientes metálicos ou plásticos. E apresentam também índice de refração variados que permitem identificação do óleo e avaliar também o nível de qualidade desse óleo. Se a gente comparar, quando a gente fala óleo essencial, lembre-se logo um óleo comum, óleo vegetal ou animal que a gente conhece. Os óleos essenciais, comparado com os óleos graxos, eles têm enormes diferenças. Primeira coisa, funções químicas. Nos óleos essenciais a gente tem várias funções. Já nos óleos graxos a gente tem ácidos graxos. Estrutura molecular de pequena dimensão. Já os óleos graxos, estrutura molecular de grande dimensão, tá? Os ácidos esteáricos. A gente também tem uma sensação tátil diferente com os óleos essenciais, não tem viscosidade. Já o óleo graxo ele tem capacidade lubrificante. Sensação olfativa é mais. Os óleos essenciais têm capacidade aromática. Os óleos graxos têm o odor característico de óleo de cozinha, óleo lubrificante, eles são muito parecidos os odores. A volatilidade, o óleo essencial é muito volátil, o óleo graxo não tem volatilidade. E a degradação, é mais comum a gente observar reações de resinificação nos óleos essenciais e as reações de rancificação nos óleos graxos. Bem, como essas reações remetem lá da química orgânica, a gente só precisa dar
os tópicos a respeito do que seriam essas reações. Reação de rancinificação que acontece com gorduras, a gente tem a principal forma de reação de rancinificação é através da oxidação, que é onde ocorre a quebra de ligações duplas dos ácidos graxos, formando peróxidos. Aí, geralmente, esse tipo de reação elimina substâncias com odores característicos e desagradáveis. Já a reação de resinificação, eu vou dar um exemplo aqui da reação de resinificação do acetaldeído. Que eu tenho um acetaldeído que em meio básico, concentrado, meio com hidróxido de sódio ou de potássio, ele vai ser alterado, promovendo ligações entre os acetaldeídos. Então, em um meio básico, o acetaldeído ele se liga a outra molécula de acetaldeído, formando o que a gente chama de aldol. Esse aldol, quando a gente aquece o aldol, ele desidrata. Tem uma reação chamada de condensação, libera água, formando os crotonaldeído. O crotonaldeído, quando em contato com acetaldeído, pode se ligar ao acetaldeído e, mais uma vez, quando submetido a elevadas temperaturas, essa estrutura vai liberar água, formando uma nova estrutura que permite a continuidade de ligação com o acetaldeído. Então, o acetaldeído pode vir a se ligar novamente e formar o que a gente chama de resina acetaldeída. Ok? Então, esse é um tipo de reação que acontece com os óleos essenciais. Pensando em características, essas características elas podem variar muito de óleo para óleo. Um óleo, mesmo que da mesma planta, esses óleos podem ter composições químicas diferentes. Tá? Então, mesmo tendo a mesma botânica, eles podem ter diferentes composições químicas por conta do ciclo vegetativo de cada vegetal. O momento de colheita pode não ser o mesmo, então isso vai alterar a composição dos óleos. Ou então fatores ambientais como altitude, latitude, temperatura, umidade do ar, o tipo de solo, todas essas características alteram a composição do óleo. Então, mesmo que seja feita a extração do óleo de vegetais idênticos a nível botânico, vamos pensar assim, a nível de espécie, a composição química dos óleos pode ter modificação. Até mesmo o manejo de colheita, a forma de extração, modifica completamente os compostos que a gente tem ali no óleo produzido. E a gente tem outros parâmetros também que podem ser utilizados para avaliar as qualidades dos óleos. Algumas propriedades como organolépticas, físicas e propriedades químicas são utilizadas para informar a qualidade dos óleos. Organolépticas estão associadas aos sentidos. Então, odor, cor e aparência são propriedades que são levadas à risca para avaliar a qualidade dos óleos. Propriedades físicas como densidade, capacidade rotatória da luz, índice de refração, miscibilidade em etanol, ponto de congelamento e de inflamação, faixas de destilação, que é a temperatura e o momento de destilação de cada um dos óleos. Todas essas propriedades podem ser usadas também para avaliar a qualidade dos óleos, assim como a acidez, a quantidade de éster, a capacidade de saponificação, a presença de acetil, de fenóis. Então, todas essas propriedades já químicas aqui podem ser utilizadas para avaliar a qualidade dos óleos. Existem testes rápidos para a detecção de falsificação e adulteração de óleos. Então, tem testes bem mais simples de serem realizados para verificar adulterações, principalmente adulterações grosseiras. Tá? Adulterações sem um critério a ser seguido. Aí tem dois tipos de teste, o teste de filtro e o teste de solubilidade em água. O teste de filtro consiste em pingar apenas algumas gotas do óleo essencial no filtro e observar o que acontece depois de um tempo, de 12 a 24 horas. Então, se não tiver nenhum tipo de mancha de gordura, igual acontece quando uma gordura respinga sobre o tecido, é provável que o óleo seja realmente um óleo essencial. Okay? Então, pode ter até alguma tonalidade de cor, dependendo do óleo que for testado, mas sem a mancha de molhado ou a mancha de gordura. Então, se tiver a mancha de gordura, é indicativo que teve algum tipo de adulteração grosseira ao adicionar óleo vegetal, óleo mineral. Já a solubilidade em água, a gente adiciona algumas gotas do óleo
sobre água em um copo e verifica se as gotas permanecem sobre essa água. Se permanecer, é sinal que trata-se de um óleo essencial. Pode ser um óleo essencial. Tá? Algumas gotas podem precipitar. E também, se as gotas solubilizarem e formar uma solução esbranquiçada, é indicativo de ter algum tipo de contaminação e de adulteração. Pensando em características químicas, a gente pode dividir os óleos essenciais, as substâncias que compõem os óleos essenciais, em duas colunas ou duas grandes classes de óleos, os fenilpropanoides e os terpenoides, sendo que os terpenoides são os mais comuns de estarem presentes nos óleos essenciais. E cada um deles são produzidos em vias sintéticas diferentes dentro dos vegetais. Os fenilpropanoides são produzidos a partir do ácido chiquímico, que é transformado em fenilanina, ácido cinâmico, percumárico e depois fenilpropanoides. E os terpenoides são produzidos a partir do acetato da coenzima A, seguindo a rota do ácido melavanoato. E todos eles têm uma estrutura unitária, uma como se diz, uma base unitária a partir do isopropeno. Então, como se tivesse agrupamentos de isopropeno serem mantidos juntos para formar os terpenoides. Aqui, então, eu tenho um esquema mostrando a rota de produção de terpenoides, de monoterpenoides, sesquiterpenoides, e a gente vai entender um pouquinho mais como é que é feito isso. Então, a gente tem duas espécies que podem ser produzidas. As espécies que podem ser produzidas dentro do citoplasma tem a produção do IPP, que é o difosfato de isopentina. Já nos plastídeos tem a produção do DMAPP, que é o difosfato de dimetilamina. Então, todas as duas substâncias, elas são importantes na produção dos proponoides. Quando acontece a união entre o DMAPP com uma molécula de IPP, a gente tem a produção do GPP, que é o difosfato de geranila. Já quando se liga com duas moléculas de IPP, a gente tem o FPP, que é o difosfato de farnesila. E o GPP trata-se dos monoterpenoides, constitui a formação de monoterpenoides. Já o FPP tem a base de formação dos sesquiterpenoides. Tá? Qual a diferença entre monoterpenoides e sesquiterpenoides? Basicamente, a quantidade de carbono. Os mono têm 10 carbonos e o sesqui tem 15 carbonos. Então, aqui eu tenho estruturas que formam os monoterpenoides, os sesquiterpenoides, e tem aqui também os diterpenoides. São terpenoides com 20 carbonos. Não tão comuns, o mais comum é a gente encontrar terpenoides de 10 carbonos e de 15 carbonos. Aí aqui eu tenho alguns exemplos de monoterpenoides, aqui um exemplo de sesquiterpenoide, aqui um exemplo de diterpenoide. Tá? Pensando em compostos presentes nos vegetais, alguns monoterpenoides a gente tem o limoneno, o mentol, a mentona, então limoneno presente em ácido cítrico, em óleos cítricos, o mentol presente em óleos de menta, a mentona presente em óleos de hortelã, o farnesol presente em alguns óleos de flores de rosas, o alfa-zingibereno, que é presente dentro do gengibre, dos óleos de gengibre. Tá, o farnesol também é presente na citronela, o cariofileno presente no óleo de cravo. Então a gente tem alguns exemplos aqui de substâncias presentes em alguns óleos. Tá? Já a rota de produção dos fenilpropanoides, eles são produzidos a partir do ácido químico, que forma ou ácido cinâmico ou ácido percumárico, e a partir da oxidação ou redução desses compostos, podemos ter a produção de fenilpropanoides. Dois exemplos de fenilpropanoide que a gente tem o chavicol e eugenol. O eugenol é presente em óleo de cravo e o chavicol é presente em óleos essenciais de manjericão.
Mas pensando em funções químicas propriamente ditas, as principais funções que ocorrem, as principais funções que ocorrem presentes nos óleos essenciais são os hidrocarbonetos, os ácidos carboxílicos, os ésteres, aldeídos, cetonas, álcools, fenóis, éteres, óxidos e as lactonas. Então, vamos fazer um apanhado desses grupos nos óleos essenciais, algumas particularidades de cada um deles e também um pouco da toxicidade de cada uma dessas substâncias. A gente começa então pelos hidrocarbonetos, sendo que os hidrocarbonetos que mais aparecem são os alcenos. Tá? O que consiste um alceno? Um alceno é um hidrocarboneto que tem ligações duplas. Então, os alcenos são aqueles hidrocarbonetos são substâncias formadas por carbono e hidrogênio e que apresentam ligações duplas dentro da sua estrutura. Aí eu dei alguns exemplos de alcenos aqui que são encontrados nos óleos essenciais. A gente tem o alfa-pineno, que ele é encontrado em alecrim, em óleo de alecrim, em óleo de pinheiro. O alfa-cedreno, que é encontrado em óleos de cedro. A gente tem também ali o chamazuleno, que é encontrado em óleos de camomila. O safrole, que é um tipo de alceno encontrado em uma espécie de canela sassafrás. O beta-pineno, que ele também é encontrado em pinheiros, óleo de pinheiros. E além dos alcenos, a gente tem outras funções, as funções dos álcoois. Tá? O alceno é caracterizado pelas ligações duplas, como eu havia falado. Já os álcools são caracterizados pela presença da hidroxila, ou da espécie OH, ligando, que pode ser ligado a uma cadeia carbônica linear ou pode ser ligado a uma cadeia carbônica cíclica. Aí eu dei alguns exemplos. Geralmente os álcools e os alcenos apresentam baixa toxicidade e baixo grau de irritabilidade à pele. Eu dei alguns exemplos. O geraniol, ele é presente em óleo de limão. Já o linalol, presente em alguns óleos essenciais de flores, e o mentol, presente em óleo essencial de hortelã. Tá? Todos eles apresentam a hidroxila ligada à estrutura carbônica. Outro agrupamento também que é bem comum a ocorrência nos óleos essenciais são os fenóis. Os fenóis trata-se da hidroxila ligada ao anel aromático, porque quando a gente tem um hidroxila ligado ao anel aromático, a gente tem a caracterização do agrupamento químico chamado de fenol. Tá? Esse hidrogênio presente na hidroxila ele é levemente ácido, consequentemente é reativo. Então, os fenóis eles podem apresentar algum tipo de toxicidade e irritabilidade à pele. Aí, o chavicol é um tipo de fenol presente em manjericão, o eugenol é um tipo de fenol presente em óleo de cravo, o timol ele é presente em tomilho e óleo de orégano, ok? E além desses fenóis, a gente tem também os aldeídos. O aldeído ele é formado a partir da reação química entre um álcool primário, a partir da oxidação do álcool primário. Então, o álcool primário ao ser oxidado, a gente vai ter a formação de um aldeído, que ela é caracterizada pela presença de uma ligação dupla entre um átomo de oxigênio e um átomo de carbono que tem um hidrogênio ligado a esse átomo de carbono. Então, os aldeídos vai ter essa estrutura em algum ponto da cadeia. Ok? Aí, esses aldeídos, eles apresentam um odor característico, que a gente chama de odor levemente frutado. E também apresentam um certo nível de irritabilidade à pele. A vanilina, ela é encontrada em óleo de baunilha. O anis aldeído, ele é encontrado em óleo de anis estrelado. Ok? Outro agrupamento que a gente tem são as cetonas. As cetonas são produzidas a partir da reação de um álcool aqui agora secundário, tá? Um álcool que é ligado a dois radicais. O carbono que forma o álcool é ligado a dois radicais. E quando esse álcool secundário ele é oxidado, forma-se a acetona, que trata-se de um átomo de oxigênio ligado com a ligação dupla com carbono e dois radicais ligados a esse carbono. Aí eu tenho alguns exemplos aqui, a timoquinona e a carvona. A timoquinona, ela
ela apresenta, é um tipo de cetona presente em alguns óleos essenciais que tem efeito antiepilético em crianças, já foram testados e tem a função até tratamento de epilepsia de crianças. Já a carvona, que ela é encontrado em sementes de cominho e hortelã, essas cetonas, quando a gente tem cetonas na forma de terpenos cíclicos, a gente observa um efeito neurotóxico nessas cetonas. No entanto, elas são rapidamente metabolizadas pelo organismo e liberadas na urina. Então, tem um efeito neurotóxico, pode atingir o sistema nervoso central. No entanto, são facilmente liberadas pelo corpo. Já os ácidos carboxílicos, eles são formados a partir da oxidação de aldeídos, a reação entre aldeídos, e álcool, formando o ácido dos carboxílicos. A estrutura do ácido carboxílico trata-se de um carbono ligado a um OH e ligado duplamente a um oxigênio. O ácido valérico ele está presente numa planta chamada valeriana. E esse ácido ou óleo dessa planta tem efeito sedativo. Já o ácido fenilacético está presente em folhas de tabaco. Tá? Então, esses ácidos carboxílicos, diferente das demais funções, já são bem raras. Tem esses exemplos naturais, mas podem acontecer nos óleos essenciais fruto de adulterações. Tá? Então, a adulteração pode gerar ou pode formar ácido carboxílico e ali está presente fruto de uma adulteração e não mais fruto do produto natural. Ok? Já os ésteres, que é outra função também que está presente em óleos essenciais, eles são formados pela reação entre ácido e álcool. Então, a gente vai ter uma reação que é chamada de esterificação, que é a reação de formação de éster. E essa reação produz estruturas onde a gente tem um carbono ligado a um oxigênio ligado a um outro carbono que é ligado duplamente a um oxigênio. Então, quando a gente tem esse padrão de estrutura dentro do composto, a gente classifica ele como éster. O acetato de linanila, ele é encontrado em um tipo de laranja chamado de bergamota, que é uma laranja comum no hemisfério norte do planeta. Já o acetato de mentol, ele é bastante encontrado em hortelã-pimenta. E os ésteres, eles não apresentam grande toxicidade e fornecem um odor doce e frutado para o óleo essencial. Já as lactonas, trata-se de estruturas onde a gente tem um oxigênio ligado duplamente a um ciclo que tem um oxigênio fazendo parte desse ciclo, desse anel. Então, quando a gente tem um oxigênio ligado duplamente ao carbono e dentro do anel, aqui esse carbono faz parte, a gente tem um oxigênio, a gente tem aqui uma estrutura chamada de lactonas. Tá? As lactonas de sesquiterpenoides são muito irritantes à pele e às mucosas. Então, as lactonas, quando na estrutura sesquiterpenoides, elas são muito tóxicas aos organismos, principalmente em mucosas e pele. Aí a gente tem as curcumarinas, que está presente em erva doce, e guaco, que é um tipo de planta chamado de erva de bruxa. A lactona maçoia é um tipo de lactona que é usada para imitar o aroma de coco, então usar o aroma artificial, vamos dizer assim, de coco que é colocado em algumas essências, ela é produzida a partir da lactona maçoia. E essa lactona maçoia ela é encontrada em alguns tipos de cana de açúcar e também encontrada na casca de uma árvore chamada maçoia. Também temos a presença de éteres, que trata-se da ligação entre carbono, oxigênio e carbono. Aqui eu tenho um exemplo, aqui então, carbono, oxigênio, carbono, tá? Então esses éteres, a gente tem aqui um exemplo, a miristicina. A miristicina é encontrada em noz, em óleo de noz e de anis estrelado, e o safrol encontrado em um tipo de canela chamado de sassafrás. Tá? Tem a presença do odor doce e frutado. Já os óxidos são estruturas bem complexas por conta do processo de
da presença do oxigênio, eu tenho aqui o óxido de linalol, que é encontrado em óleo de lavanda, o óxido de esclareol, que é encontrado em sálvia e chia. Então, são outras estruturas que também são bastante raras a presença dessas funções nos óleos essenciais. Já os peróxidos, que são extremamente raros e muito tóxicos, um exemplo único de ocorrência de peróxido nos óleos essenciais é o escaridol, que ele é presente no óleo do boldo, o óleo essencial extraído do boldo. Tem até aqui uma montagenzinha assim para animar o pessoal, mas o escaridol, ele é o único exemplo de peróxidos presentes em óleos essenciais e tem muito raro e muito tóxico também. Já a função furano, trata-se da presença, sim, os óxidos, trata-se da ligação entre dois oxigênios, um alinhado ao outro, com carbonos em seguida. Então, carbono, oxigênio, oxigênio, carbono. Então, o peróxido vai ter essa estrutura presente, tá? Já os furanos, a gente vai ter um oxigênio fazendo parte de um anel de 5 carbonos com duas ligações duplas. Tá? Então, o furano, ou mentofurano, ele é presente em óleo de hortelã e é muito tóxico. É por isso que é até inadequado o uso de óleo de hortelã, internamente, né? Já os furanos cumarinas, trata-se da junção entre furanos e cumarinas. As cumarinas é essa estrutura aqui presente e o furano, como vocês acabaram de ver, é a estrutura do lado direito. O bercapteno é um exemplo de furano cumarinas e está presente em muitas espécies de citros. Tá? Alguns tipos de limão, alguns tipos de tangerine, laranja tem a presença do bercapteno. E esse bercapteno, ele tem uma capacidade fototóxica muito grande. É por isso que é até inadequado o uso de óleos cítricos e a exposição, óleos cítricos na pele e a exposição ao sol, porque pode causar uma fototoxicidade. Tem também, os óleos essenciais também apresentam compostos sulfúricos, são bem mais raros, compostos nitrogenados e alguns compostos inorgânicos. Os compostos sulfúricos que podem podem estar presentes é o dipropilsulfeto e o dimetilsulfeto, são extremamente raros, muito tóxicos e geram sabor picante. Tá? Então, alguns tipos de pimentas têm esses compostos naturalmente. Já os compostos nitrogenados, o único exemplar que tem é um indol, aquele é muito raro e tem essa estrutura com a presença de nitrogênio ligado ao anel. E compostos inorgânicos, existe a possibilidade de ter nos óleos essenciais ácido cianídrico, que não é de forma natural, mas durante o processo de destilação pode ocorrer a produção do ácido cianídrico e aí isso pode torná-lo muito tóxico. Isso é comum acontecer em óleo de amêndoa, então ele é muito raro de acontecer nos demais óleos, mas é possível a ocorrência dele em óleo de amêndoa durante a produção. Então, pessoal, essa foi a continuidade das características químicas. A gente fez um apanhado bem grande aí sobre funções químicas. Espero que tenha ficado claro alguns detalhes. Então, até mais.